Você já se perguntou por que, mesmo conhecendo a Deus, ainda sente tanto medo? Já duvidou da sua fé só porque a ansiedade bateu forte ou o futuro pareceu escuro demais? A verdade é que muitos cristãos vivem travados, não por falta de fé, mas por não entenderem uma chave escondida nas Escrituras, um segredo que pode mudar completamente a forma como você enfrenta o medo e a dúvida. E não, isso não é autoajuda disfarçada de espiritualidade, é Bíblia pura. E quando você descobrir esse segredo, vai entender por que tanta coisa na sua vida parecia emperrada. Este vídeo não é mais um conteúdo motivacional com frases prontas. Aqui, vamos mergulhar em exemplos reais de homens e mulheres da Bíblia que enfrentaram pânico, desespero, incerteza e que mesmo assim venceram. Vamos revelar por que o medo não é sinal de fraqueza espiritual, e sim um alerta de que está na hora de se reconectar com a única fonte que realmente pode libertar sua mente e restaurar sua paz. E mais, você vai descobrir que o medo não precisa sair para você caminhar. Você só precisa saber com quem está caminhando. Então, antes de continuar, já deixa o seu like aqui abaixo se esse tema mexe com você. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que vão aprofundar sua vida espiritual com clareza, profundidade e sabedoria bíblica. Porque o que vamos revelar aqui pode ser exatamente o que o seu coração estava precisando ouvir hoje. A alma aflita em meio à tempestade. Tem dias em que a alma parece não encontrar lugar. O coração bate mais forte, não por alegria, mas por um aperto que ninguém vê. O medo sussurra quando tudo silencia. A dúvida, essa visitante persistente, senta ao lado da fé e tenta calá-la. Talvez você já tenha sentido isso numa madrugada em claro, encarando o teto, ou diante de uma escolha que parece maior do que você. Essas sensações não são aleatórias. São sinais de que o interior está gritando por direção. E nesse clamor nasce uma das perguntas mais humanas de todas. Será que Deus me escuta? A verdade é que muitos vivem assim, com a mente sobrecarregada, o peito apertado, os passos trêmulos. A ansiedade não manda aviso. Ela aparece no meio de uma reunião, durante o banho, no trânsito, até no momento da oração. Quantas vezes alguém já disse que confia em Deus, mas por dentro estava em frangalhos, dividido entre a fé que aprendeu e o medo que sentia? É nesse campo de batalha invisível que se decide muita coisa, porque é lá no íntimo que a dúvida trava o maior duelo da vida espiritual. E o curioso é que isso não atinge só quem está longe de Deus. Até quem conhece a Bíblia, frequenta igrejas ou já viu milagres pode cair nesse ciclo. Basta uma notícia ruim, um diagnóstico inesperado, uma crise no lar e pronto. A fé que parecia sólida treme e a mente começa a fabricar os piores cenários. A verdade é que nem sempre o problema é a falta de fé. Às vezes, é só a alma cansada demais para se lembrar da fé que já tem. Ninguém está imune e não há vergonha em reconhecer isso. Numa dessas noites difíceis, alguém pode abrir a Bíblia e encontrar ali uma palavra que parece brilhar no escuro. Mas será que todo mundo sabe onde procurar? Será que já ensinaram como a palavra pode ser o mapa que conduz para fora desse nevoeiro? Muita gente tem a Bíblia em casa, mas nunca entendeu que ali estão as ferramentas para reconstruir o ânimo, fortalecer o espírito e calar o medo. Como se tivesse um cofre com respostas, mas a chave estivesse esquecida numa gaveta. E se eu te dissesse que o medo, a dúvida e a insegurança não são sinais de fracasso espiritual, mas convites divinos para um reencontro? E se toda tempestade fosse também uma oportunidade para redescobrir quem caminha com você? É nesse ponto que a Bíblia se torna mais que um livro. Ela vira abrigo, direção, cura. E cada página tem algo a dizer sobre o medo,
não como condenação, mas como um lembrete de que Deus conhece a alma humana melhor do que ela mesma. Por isso, quando você sentir que o chão sumiu, que o amanhã é uma névoa, pare e respire. Em vez de correr, mergulhe. Mergulhe na palavra, no silêncio, na escuta. Não fuja da dor. Dialogue com ela, porque às vezes é a dor que abre o caminho para a verdade. E na Bíblia, você não encontra apenas histórias bonitas. Você encontra respostas. É como se Deus, sabendo que o ser humano ia enfrentar isso tudo, tivesse deixado um roteiro completo para os momentos de escuridão. É por isso que, antes de seguir qualquer conselho humano, convém ouvir o que o próprio Criador tem a dizer sobre o medo e a dúvida. O que será que ele pensa disso? Será que ele se irrita com quem sente medo? Ou será que existe um plano divino exatamente para lidar com isso? Essa resposta começa a ser revelada quando entendemos o verdadeiro papel no medo e quem, de fato, o utiliza como arma nos bastidores espirituais. O medo como arma espiritual, entendendo a raiz do problema. O medo, quando bem observado, revela mais do que uma simples reação emocional. Ele se manifesta como um eco interno, muitas vezes sutil, que tenta nos impedir de seguir em direção ao propósito que Deus designou. Há quem pense que o medo seja apenas um sintoma do corpo ou da mente, mas espiritualmente ele é muito mais do que isso. Ele é uma ferramenta, uma estratégia, um obstáculo invisível que se posiciona entre a promessa de Deus e a nossa coragem de alcançá-la. Por isso, compreender a raiz do medo é o primeiro passo para desarmá-lo. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa passagem por si só já denuncia uma verdade espiritual que poucos compreendem com profundidade. O medo, quando se torna dominante, não vem de Deus. Ele não é dom nem fruto do Espírito. Ele é uma intrusão. E se é uma intrusão, precisamos aprender a detectá-la e resistir. O medo quer ocupar o espaço da fé. Ele não precisa ser imenso, basta que ele seja insistente. Pense em quantas decisões importantes são adiadas por medo, quantas portas deixam de ser abertas, quantos relacionamentos não são restaurados, quantos sonhos são engavetados porque o medo cochichou. E se der errado, isso é muito mais do que insegurança. É manipulação espiritual disfarçada de prudência. A pessoa sente que deveria avançar, mas algo trava. E esse algo costuma ser uma combinação entre experiências passadas mal curadas e mentiras, que foram aceitas como verdades. É aí que entra a atuação do inimigo. Sim, o medo é uma das armas favoritas dele. Não por acaso, a Bíblia repete tantas vezes a ordem "não temas". É como se Deus soubesse que essa seria uma das principais estratégias para nos paralisar. Quando o medo se instala, a visão embaça, a fé enfraquece e o coração se torna terreno fértil para a dúvida. É um ciclo. E o inimigo se alimenta exatamente disso, da hesitação. Ele sabe que não precisa nos destruir de uma vez. Basta nos manter travados. Para lidar com isso, é necessário mais do que frases motivacionais. É preciso um posicionamento espiritual. Um bom começo é mapear os medos com sinceridade. Anotar, por exemplo, tudo aquilo que está causando ansiedade. Medo de não conseguir pagar as contas, medo da solidão, medo do futuro dos filhos. Depois, confrontar cada um deles com uma promessa bíblica. Sim, literalmente. Se o medo diz que você não vai vencer, leia Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E repita. Declare, ore, medo não se vence apenas com coragem, se vence com fé consciente. Isso significa lembrar que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de caminhar mesmo sentindo. E mais, entender que toda vez que o medo fala, alto, é sinal de que algo precioso está do outro lado.
Ele guarda os limites da zona de conforto, e sair dessa zona quase sempre exige enfrentar gigantes. Mas a verdade é que, quando o gigante aparece, é porque o campo de batalha é também um campo de conquista. Agora, com esse entendimento, começamos a olhar para o medo não como inimigo definitivo, mas como um indicador. Se ele se manifestou, talvez seja porque estamos nos aproximando de algo valioso. A Bíblia, com sua sabedoria milenar, não deixa esse assunto passar despercebido. E a resposta de Deus, em cada encontro com um coração amedrontado, carrega sempre a mesma frase: não temas, e é aí que a história começa a mudar. A primeira reação de Deus ao medo, não temas. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, o ser humano experimenta o medo. Após o pecado, Adão se esconde de Deus no jardim e confessa: tive medo e me escondi. O medo foi uma das primeiras emoções a surgir depois da separação entre o homem e seu Criador. E o mais bonito nisso tudo é que Deus não responde com condenação imediata, mas com busca, com presença. Essa mesma atitude se repete em Gênesis 15:1, quando Deus aparece a Abrão e diz: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo. Isso não é só um consolo, é uma declaração de aliança, de compromisso com quem está fragilizado. A forma como Deus fala com Abraão é extremamente pessoal. Ele não entrega uma fórmula mágica, nem promete ausência de problemas. Ele se apresenta como escudo, ou seja, como proteção ativa em meio às batalhas. A primeira vez que o não temas surge na narrativa bíblica é, portanto, um divisor de águas. Ele mostra que o medo, por mais real que seja, não precisa dominar o coração quando Deus está no centro da caminhada. É como se ele dissesse: eu sei que você está com medo, mas eu estou aqui. E isso muda tudo. A frase não temas aparece mais de 300 vezes nas Escrituras. Isso diz algo sobre como Deus conhece nossa fragilidade. Ele não se surpreende quando duvidamos, trememos ou hesitamos, mas ele também não aceita nos deixar assim. A presença dele sempre provoca uma mudança, não porque o cenário externo se altera de imediato, mas porque o interior é revigorado. Quando Deus diz, não temas, Ele está nos chamando de volta ao lugar da confiança. Está nos convidando a trocar o pânico pela paz, não pela força do pensamento positivo, mas pela convicção da presença dEle. Talvez alguém esteja ouvindo isso e se lembre de um momento em que o medo foi paralisante. Pode ter sido diante de um diagnóstico, de um luto, de uma dívida, de uma escolha difícil. Nessas horas, tudo que a alma quer é um abrigo, e é exatamente isso que Deus oferece. Eu sou o teu escudo. Ele não diz, eu te darei um escudo, mas eu sou. Isso revela intimidade, um Deus que não terceiriza proteção, mas que se oferece como muralha ao redor de quem teme. Para aplicar isso na vida prática, é interessante desenvolver o hábito de declarar o não temas como resposta aos medos diários. Diante de um pensamento que assusta, experimente dizer em voz alta, não temerei, porque Deus é comigo. Coloque isso no papel, na tela do celular, na porta do armário. Transforme a verdade bíblica em lembrete constante. Não é superstição, é alinhamento espiritual. Quando o coração se lembra do que Deus já disse, a mente começa a silenciar as mentiras que o medo tenta repetir. Além disso, observar como Deus lida com os medrosos na Bíblia é um exercício que transforma. Ele nunca grita, nunca humilha, nunca abandona. Ao contrário, ele se aproxima, fala com ternura, renova forças. Ele faz isso com Abraão, com Jacó, com Moisés, com Maria, com Paulo. A mesma voz que criou o universo sussurra ao coração humano. Não tenha medo. Essa é uma das maiores provas de amor que existe, saber que o Criador se importa com o medo da criatura.
E se toda vez que sentíssemos medo, víssemos isso como um convite de Deus para nos reaproximar? E se o não temas fosse mais do que uma ordem, fosse um abraço? Porque no fundo é exatamente isso. Não é um comando frio, é uma fala de pai. E a partir desse ponto, começa a surgir uma nova compreensão. Deus não apenas entende nossos medos, Ele se compromete a caminhar conosco em meio a eles. E foi o que Ele fez também com outro personagem conhecido por hesitar diante de seu chamado. Quando Moisés tremeu, a dúvida no chamado. Moisés é um daqueles personagens que a gente costuma associar a coragem, liderança e fé inabalável. Mas nem sempre foi assim. Antes de enfrentar o faraó, abrir o mar e guiar o povo, ele enfrentou a si mesmo. No Monte Horebe, diante da sarça ardente, Moisés tremeu. E não foi por medo do fogo, foi por medo do próprio chamado. Em Êxodo 4, 1-10, vemos um homem resistindo ao convite de Deus, levantando desculpas como quem tenta evitar um mergulho em águas muito profundas. Ele se sentia despreparado, incapaz, indigno. E quem nunca se sentiu assim? Quando Deus o chama para libertar Israel, a primeira reação de Moisés é duvidar de si. E se não acreditarem em mim? Eu não sei falar direito. Envia outro, Senhor. Essas palavras não são apenas desculpas, são revelações de uma alma ferida, marcada por rejeição e exílio. Moisés não fugia da missão, porque era rebelde, mas porque estava inseguro. Ele havia passado anos longe do Egito, trabalhando como pastor de ovelhas. Tudo nele dizia que aquele tempo havia passado, que ele não era mais apto. Mas Deus via outra coisa. É importante perceber como Deus lida com isso. Ele não cancela Moisés por causa das dúvidas. Ele não busca um substituto mais ousado. Em vez disso, ele responde uma a uma das inseguranças, dá sinais, dá palavras, dá estratégias. Isso mostra que Deus não chama os prontos. Ele prepara os que chama. E essa preparação não é feita apenas com poder, mas com paciência. Deus conversa com Moisés, ouve seus medos, e isso é transformador. Porque se Deus teve paciência com Moisés, também terá com quem hoje hesita diante do seu próprio chamado. Um exemplo prático disso são pessoas que sabem que têm dons, talentos, vocações, mas vivem se sabotando. Dizem que não é o momento, que não tem o que é preciso, que outras pessoas fariam melhor. No fundo, é o mesmo medo de Moisés, disfarçado de humildade. E a resposta de Deus continua a mesma. Eu estarei com você. Às vezes, o que falta não é capacidade, é confiança. E a confiança nasce da presença. Quando a pessoa sabe que Deus vai junto, ela começa a dar passos que antes pareciam impossíveis. Quem se vê limitado por traumas do passado, por experiências de fracasso ou por críticas antigas, precisa lembrar que Moisés também tinha um histórico complexo. Ele matou um homem, fugiu, se escondeu. Mas Deus não escolheu outro. Ele escolheu exatamente quem parecia fora de cena. Isso ensina que Deus gosta de restaurar histórias. Ele transforma pastores de ovelhas em libertadores de nações. Mas antes, ele trata o coração. Um bom exercício para quem se sente como Moisés é escrever seus medos em um papel e colocá-los diante de Deus em oração. Não como uma lista de reclamações, mas como uma entrega sincera. Depois disso, é importante buscar na Bíblia passagens em que Deus fortalece os fracos e ler, reler, declarar essas palavras. Ler Êxodo 3 e 4 com atenção pode ser um início. Cada argumento de Moisés é respondido com um cuidado divino. E, à medida que vamos compreendendo como Deus trata os inseguros com graça, começa a nascer uma nova esperança. Talvez, mesmo tremendo, ainda sejamos úteis nas mãos dele.
Talvez, mesmo com a voz falhando, possamos dizer aquilo que ele nos pede, e foi exatamente isso que Moisés fez. Não com perfeição, mas com direção. E quem recebeu essa direção logo depois dele foi um jovem guerreiro que também precisou lidar com os seus próprios medos. Josué ia à ordem para ser forte e corajoso. Josué estava diante de um dos maiores desafios da sua vida. Moisés havia partido. O povo agora olhava para ele como líder. O deserto havia ficado para trás, mas o que vinha à frente era ainda mais difícil: conquistar a terra prometida. E é justamente nesse momento que Deus se manifesta de forma direta, com uma instrução clara e poderosa. Não fui eu que te ordenei. Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Essa palavra foi mais do que motivação. Foi um lembrete da presença divina no meio da pressão. É fácil imaginar o peso que Josué sentia. Ele havia visto tudo o que Moisés enfrentou: murmuração, guerras, decisões pesadas. Agora era sua vez. E o medo de fracassar podia sussurrar forte. Mas Deus não prometeu um caminho sem batalhas. Ele prometeu companhia. É diferente. Deus não nos poupa da luta, mas nos equipa para vencê-la. E a coragem que Ele exige não é a ausência de medo, mas uma atitude de seguir adiante mesmo tremendo por dentro. Josué precisava ouvir isso. E muitos de nós também. Uma forma prática de aplicar esse ensinamento hoje é diante de qualquer nova responsabilidade. Um novo emprego, um chamado ministerial, uma mudança de cidade, um recomeço. Tudo isso pode trazer insegurança. Mas a promessa de Josué 1:9 ainda vale. Quando entendemos que Deus vai conosco, a ansiedade perde força. Uma boa prática é ler essa passagem em voz alta, especialmente em dias decisivos. Escrevê-la em um papel e carregar no bolso. Lembrar-se disso até que o coração se alinhe à verdade. Outro ponto importante aqui é que a coragem também envolve obediência. Deus disse a Josué para não se afastar da palavra. Ele precisava meditar nela dia e noite. Isso mostra que a coragem espiritual está diretamente ligada ao conhecimento da vontade de Deus. Quando o coração está cheio da palavra, as emoções perdem o poder de manipular. A coragem nasce da convicção, e convicção só vem com comunhão. Não basta saber o que Deus disse, é preciso deixar que isso transforme o jeito de pensar e agir. Josué liderou exércitos, enfrentou inimigos, tomou decisões difíceis, mas sua verdadeira força não vinha da espada, vinha da certeza de que Deus estava com ele. E essa mesma força está disponível hoje para qualquer um que se sinta incapaz de vencer seus próprios desafios. A coragem bíblica é construída na intimidade. Quanto mais perto de Deus, mais longe do medo. Isso não significa ausência de dificuldades, mas presença de direção em cada passo. Vale lembrar que Josué não começou valente. Ele foi moldado no caminho. E isso traz alívio para quem se sente despreparado. Deus não espera que já estejamos prontos. Ele nos forma no processo. Ser forte e corajoso é mais uma postura espiritual do que uma característica de personalidade. Qualquer pessoa pode desenvolver isso, desde que esteja disposta a confiar mais em quem a chama do que em suas próprias habilidades. E foi exatamente com essa confiança renovada que Josué conseguiu liderar o povo rumo à conquista. Mas antes mesmo da batalha com espadas e muros, havia uma batalha interna que já havia sido vencida: a da dúvida. Essa é a mesma batalha que Davi enfrentou, ainda menino, quando encarou algo que muitos guerreiros experientes evitaram por puro medo. Davi, o pastor que venceu gigantes internos e externos. Antes de Davi se tornar rei, ele já era conhecido por algo extraordinário: sua coragem diante de Golias.
Mas o que pouca gente percebe é que antes de derrubar o gigante com uma pedra, Davi já havia vencido outros gigantes, invisíveis, silenciosos, internos. Medo de rejeição, desprezo dos irmãos, falta de reconhecimento. Ele era o filho esquecido, o caçula que nem foi chamado quando Samuel chegou para ungir um rei. Isso fere, isso marca. Mas Davi tinha algo que o mundo não via: intimidade com Deus. E é essa intimidade que fortalece o espírito antes do confronto. Davi não precisou de armadura. Ele não tinha estatura nem treinamento militar, mas tinha confiança em algo maior. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Salmo 27, 1. Essa não era apenas uma frase bonita. Era a experiência de quem já tinha enfrentado leões e ursos cuidando das ovelhas. Ou seja, os grandes desafios da vida não nascem do nada. Deus nos treina no secreto, quando ninguém vê. Davi venceu o medo no campo antes de vencê-lo diante do exército. Há momentos em que o gigante que nos assusta não tem forma humana. Às vezes é uma dívida, um diagnóstico, um relacionamento quebrado, um sentimento de inutilidade. Mas o princípio é o mesmo. O gigante só parece invencível até que alguém com fé suficiente o enfrente. Davi não olhou para Golias com os olhos do medo, mas com os olhos da aliança. Você vem a mim com espada, lança e dardo. Eu, porém, vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. E isso muda tudo, porque quem vai com Deus vai maior. Aplicar isso na vida é aprender a enxergar os obstáculos a partir da perspectiva divina. Não se trata de negar os problemas, mas de se lembrar de quem está por trás da promessa. Uma prática útil é transformar cada desafio em oração declarativa. Por exemplo, esse problema é grande, mas meu Deus é maior. Não sei como resolver, mas confio em quem sabe. Esse tipo de confissão, feita com sinceridade, tem o poder de realinhar o coração com a fé. Outro ponto essencial é cultivar o lugar secreto. Foi ali, sozinho com as ovelhas, que Davi desenvolveu a coragem que não se aprende em palácio nem em campo de batalha. Cantar, orar, meditar nas promessas, tudo isso alimenta a alma. E quando o medo bate, é esse alimento que sustenta. Hoje, com tantas distrações, manter esse tempo com Deus é quase uma resistência, mas é necessário. Porque quem não se fortalece no escondido, desmorona no público. Davi também nos ensina que coragem não é arrogância. Ele se aproximou de Golias com convicção, não com soberba. Ele sabia que a vitória não seria dele, mas de Deus. Isso nos ensina a diferenciar ousadia de presunção. Enfrentar o medo exige fé, mas também humildade. E esse equilíbrio é o que permite que, mesmo pequenos aos olhos dos outros, sejamos gigantes espirituais diante das batalhas da vida. E depois da vitória sobre Golias, a jornada de Davi estava apenas começando. Mas o que importa aqui é perceber que antes de derrubar inimigos externos, ele venceu vozes internas. E essa é uma lição valiosa, porque até mesmo os profetas mais ousados como Elias, em certo momento, se viram engolidos pelo medo e pela solidão. Elias na caverna, quando até os profetas duvidam. Elias tinha acabado de protagonizar um dos momentos mais extraordinários da história bíblica. No Monte Carmelo, diante de centenas de profetas de Baal, ele orou e o fogo do céu caiu. Foi um milagre incontestável, uma demonstração pública do poder de Deus. Mas, surpreendentemente, logo depois disso, Elias foge. Ele entra em pânico por causa de uma ameaça de Jezabel e vai parar em uma caverna, desejando até a morte. Isso nos ensina algo muito profundo. O fato de termos vivido experiências incríveis com Deus não nos torna imunes ao medo, à exaustão ou à dúvida. Em 1 Reis 19, 9, 13,
Vemos esse encontro íntimo entre Elias e Deus dentro da caverna. Deus não aparece com trovões ou terremotos. Ele não repreende com dureza. Ele vem com suavidade no sussurro de uma brisa. Isso revela um aspecto maravilhoso do coração divino. Quando estamos quebrados, ele não chega com pressão, ele chega com presença. Elias estava esgotado, isolado, com a alma desnutrida. E Deus sabia disso. Às vezes, o maior ato de misericórdia é o silêncio que acolhe. Elias é um espelho para quem já se sentiu forte um dia, mas hoje está cansado. Para quem já foi referência, mas agora se vê escondido, sem força nem coragem. É importante entender que até os mais usados por Deus enfrentam períodos sombrios. Isso não anula sua fé, não cancela seu chamado. Mostra apenas que são humanos. E Deus, que conhece cada fibra da nossa alma, trata o abatido com pão, descanso e palavra. Ele fez isso com Elias. Ele faz isso ainda hoje. Na prática, isso significa que quando o medo parecer maior que a fé, o caminho não é fugir de Deus, é se esconder nele. Em vez de tentar manter a aparência de força, é melhor rasgar o coração em oração sincera. Dizer, Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. E confiar que Ele vai responder, nem que seja com um sussurro. Uma forma de aplicar isso é criar momentos de silêncio intencional. Desligar o celular, a televisão, tudo, e simplesmente esperar. Às vezes, a resposta que cura não está no estrondo, mas no silêncio que restaura. Outro ponto marcante é que Deus não apenas consola. Elias, ele o reenvia. Após ouvir seu lamento, Deus lhe dá nova missão. Isso nos mostra que a caverna não é o fim da história, é apenas uma pausa necessária. Muitas pessoas que hoje se sentem paradas, perdidas, sem direção, podem estar exatamente nesse lugar, sendo preparadas para algo novo. E a preparação de Deus, mesmo quando silenciosa, é sempre completa. Há pessoas que acham que por estarem emocionalmente abaladas, espiritualmente confusas ou mentalmente cansadas, estão descartadas. Mas Elias mostra o contrário. Deus não o trocou. Deus o cuidou. Isso quebra a ideia de que fé é sempre força. Às vezes, a maior fé está em continuar, mesmo quando tudo dentro de si quer parar. Deus respeita esse processo. Ele não exige heroísmo. Ele deseja sinceridade. E depois desse encontro na caverna, Elias retoma o caminho. Mas agora, ele não está mais correndo. Ele está sendo guiado. E isso muda tudo. Porque quando a direção vem do alto, até o sofrimento ganha propósito. E essa verdade também aparece com força na vida de um outro homem, que perdeu tudo. E mesmo assim, disse uma das declarações mais impressionantes de fé que já se ouviu. Jó, fé em meio ao sofrimento e às incertezas. Jó não enfrentou apenas uma provação. Ele mergulhou num abismo de perdas que pareceriam insuportáveis para qualquer um. Em poucos momentos perdeu filhos, riqueza, saúde e honra. O silêncio de Deus parecia gritar mais alto do que qualquer palavra de consolo. Mas mesmo assim, em meio ao caos, Jó faz uma afirmação que ecoa através dos séculos. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso não é uma fé qualquer. É uma fé lapidada pela dor, que decide confiar mesmo quando não entende nada. O sofrimento de Jó nos ensina que nem sempre a dor é consequência do pecado e que a dúvida pode andar lado a lado com a fé, desde que a fé continue firme no coração. Ele questionou, lamentou, chorou, mas não negou a existência nem a soberania de Deus. Essa é a maturidade espiritual que muitos só alcançam depois de atravessar os desertos mais secos, porque é fácil crer quando tudo vai bem. Difícil é manter a fé quando a vida parece ter desmoronado e Deus parece estar em silêncio.
Na prática, isso se traduz nas crises que tantas pessoas enfrentam em silêncio. Um casamento em ruínas, um diagnóstico inesperado, um filho rebelde, uma perda traumática. Em cada uma dessas situações, existe uma voz dizendo: desista. Mas a resposta que Jó nos ensina é outra: espere. Esperar não é passividade, é resistência espiritual. É olhar para o céu, ainda que nublado, e afirmar: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19, 25. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia, feita por alguém que estava cercado de dor. Um caminho prático para quem está atravessando um vale semelhante é abrir o livro de Jó e ler, devagar, capítulo por capítulo. Não para buscar respostas imediatas, mas para sentir que não está sozinho. Meditar nos capítulos 1, 2, 13 e 19 pode ser um início transformador. Além disso, escrever orações sinceras, mesmo que cheias de perguntas, pode ajudar a dar voz ao que está preso por dentro. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele responde no tempo certo e sempre com propósito. Outro ponto é que Jó foi injustamente acusado por seus amigos, que diziam que seu sofrimento era culpa dele. Quantas pessoas hoje vivem esse mesmo tipo de julgamento? Estão sofrendo e ainda precisam ouvir acusações de quem não compreende a complexidade da dor alheia. A história de Jó nos lembra de não tirar conclusões apressadas sobre o sofrimento dos outros e também de não absorver acusações que Deus nunca fez. No final da história, Deus se revela, restaura Jó e o exalta. Mas o mais marcante não é o final feliz, é a jornada. A forma como a fé de Jó foi provada e purificada. E isso se conecta com a experiência de todos que, em meio à aflição, decidem confiar. Porque mesmo quando não entendemos o que Deus está fazendo, podemos confiar em quem Ele é. E essa confiança se torna a âncora da alma. E foi essa mesma âncora que sustentou Jesus, o Filho de Deus, quando o medo bateu mais forte na véspera da cruz. Ele também passou por um momento em que o peso do medo e da dor se tornaram tão intensos que sua oração ficou marcada como uma das mais profundas e humanas de toda a Bíblia. Jesus no Getsêmani, o medo real do Filho de Deus. Naquela noite no Getsêmani, Jesus não estava cercado por multidões nem realizando milagres. Estava ajoelhado em um jardim silencioso, com o rosto no chão e o coração angustiado. Mateus 26, 39. Descreve esse momento com uma profundidade que emociona. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui, vemos o próprio Filho de Deus confrontando o medo. Um medo real, legítimo, que revela a intensidade do que ele estava prestes a enfrentar. E ao contrário do que se imagina, não há pecado em sentir medo. O pecado está em se render a ele. Jesus sabia exatamente o que viria: traição, dor, humilhação, morte, e ainda assim, em vez de fugir, ele ora, ele se expõe, ele confessa ao Pai o que sente. Essa atitude nos ensina que a espiritualidade verdadeira não é feita de máscaras, mas de sinceridade. É possível estar dentro da vontade de Deus e mesmo assim sentir dor. É possível ser cheio do Espírito e ainda assim sentir medo. Jesus viveu isso. E ao registrar esse momento, a Bíblia nos mostra que até os mais fortes também tremem. Essa cena é um manual para os nossos próprios Getsêmanes, aqueles momentos em que a alma se contorce diante do que está por vir. A resposta de Jesus não foi pânico, mas oração. Isso ensina que a oração não é apenas um ato religioso. É um lugar de alívio, de entrega, de fortalecimento. Diante da angústia, o convite é: ore como Jesus. Abra o coração, sem filtros.
Diga a Deus o que sente, mas também reafirme sua confiança na vontade dele. Isso transforma a oração em ponte entre o medo e a coragem. Na vida prática, isso pode significar separar alguns minutos, mesmo sem palavras bonitas, para apenas dizer: Pai, me ajuda. Pode ser escrevendo num caderno de oração. Pode ser caminhando e desabafando em voz baixa. O importante é manter o fluxo aberto com Deus. O Getsêmani mostra que Deus não espera que cheguemos a Ele apenas quando estivermos bem. Ele quer que venhamos exatamente como estamos. E ali, no encontro, Ele fortalece. É importante notar que Jesus não foi atendido como pediu. O cálice não foi retirado. A cruz não foi evitada. Mas algo mudou. Depois da oração, Ele se levantou decidido. Isso mostra que a oração talvez não mude o cenário, mas muda quem ora. E é essa transformação interior que permite atravessar a dor sem perder o propósito. Foi isso que fez Jesus suportar tudo até o fim, por amor. Por isso, mesmo sentindo medo, ele escolheu confiar. Essa confiança que vence o medo nasce da intimidade. E quanto mais íntimo de Deus, mais claro fica que nem sempre Ele remove os vales, mas Ele sempre caminha junto. O Getsêmani não foi um momento de fraqueza espiritual. Foi um momento de profundo alinhamento. E isso muda tudo, porque mostra que não há nada mais poderoso do que a rendição sincera de quem, mesmo com medo, continua obedecendo. E é essa mesma obediência que tempos depois seria colocada à prova mais uma vez, mas agora nas águas revoltas, diante de outro discípulo que ousou confiar, mas que por um instante deixou o medo vencer. A fé de Pedro estava prestes a ser testada de uma forma que ele jamais esqueceria. Pedro, afundando nas ondas, a dúvida no meio da fé. Pedro foi um dos discípulos mais impulsivos e ousados. Mas foi justamente essa ousadia que o levou a viver uma das cenas mais marcantes dos evangelhos. Em Mateus 14, 28, 31, Jesus aparece, andando sobre o mar em meio a uma tempestade. Pedro, ao reconhecer o Mestre, diz: Se és tu, Senhor, manda-me ir até aí sobre as águas. E Jesus responde: Vem. Pedro sai do barco. Ele começa a andar sobre as águas. Mas então, ao sentir o vento forte, desvia o olhar e começa a afundar. Grita: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus o segura. É uma cena intensa, real, humana, profundamente espiritual. O que derrubou Pedro não foi a falta de fé no começo. Foi o foco perdido no meio do caminho. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele fazia o impossível. Mas quando passou a olhar para o vento, para o barulho, para o caos ao redor, afundou. Isso revela uma grande verdade espiritual. O medo cresce quando tiramos os olhos do autor da fé. A dúvida não surge do nada. Ela nasce quando trocamos a presença pela circunstância, a promessa pela aparência do perigo. Essa experiência é extremamente prática. Quem nunca começou algo com fé, um projeto, uma reconciliação, um ministério, e depois, no meio do processo, foi vencido pela dúvida. A pessoa ora, planeja, dá o primeiro passo, e depois, ao ouvir uma crítica, ao enfrentar um contratempo, desanima. É exatamente o que aconteceu com Pedro. Mas o mais bonito é que Jesus não o deixa afundar, ele o segura. Isso mostra que mesmo quando a nossa fé falha, a mão de Cristo continua firme. Na prática, manter os olhos em Jesus é mais do que um conceito abstrato. É construir o hábito de voltar à palavra, mesmo quando as emoções dizem o contrário. É dizer: hoje eu estou inseguro, mas não vou parar. É lembrar do que ele já fez antes. Uma dica útil é manter um diário de fé. Registrar respostas de oração, testemunhos, promessas recebidas. Nos dias em que o medo gritar, essas memórias podem servir como âncora, como lembretes de que Deus é constante, mesmo quando tudo muda.
Além disso, essa passagem nos mostra que a dúvida pode surgir mesmo em quem tem fé. Pedro não era incrédulo. Ele já havia visto milagres, ouvido ensinamentos, caminhado ao lado de Jesus, mas ainda assim duvidou. Isso nos ensina que ter fé não é nunca duvidar, é voltar os olhos para Jesus mesmo quando a dúvida chega. É como se a fé dissesse: eu vejo o vento, mas continuo andando. Isso, por si só, já é um milagre diário. A mão estendida de Jesus naquele momento também fala sobre graça. Ele não esperou Pedro orar bonito, bastou um grito desesperado: salva-me! Às vezes é tudo o que conseguimos dizer. E é suficiente. O céu responde a orações sinceras, mesmo quando são feitas em meio ao pânico. Isso ensina que o importante não é orar certo, é orar com o coração. E quando a voz se cala, Deus escuta até os pensamentos. E depois desse episódio, Pedro voltaria a viver outras experiências marcantes. Mas uma, em especial, envolve um discípulo que ficou conhecido justamente por duvidar. Um homem que também amava Jesus, mas que precisava ver com os próprios olhos para voltar a acreditar. Sua história revela que a dúvida, quando levada a Cristo, pode se tornar um ponto de encontro com a verdade. Tomé, a dúvida. Não é o fim da fé. Tomé, também chamado Dídimo, é lembrado até hoje como o incrédulo. Mas isso é uma injustiça com a sua trajetória. Ele não era alguém sem fé. Era alguém que havia sido profundamente ferido pela decepção da perda. Viu seu mestre ser crucificado. Seus sonhos foram enterrados junto com o corpo de Jesus. Quando os outros discípulos afirmaram que tinham visto-o ressuscitado, ele não conseguiu acreditar. E quem nunca passou por isso? Quem nunca olhou para uma promessa de Deus e pensou: parece bom demais para ser verdade. Em João 20, 24, 29, Tomé deixa claro: se eu não vir as marcas dos cravos, não crerei. Ele queria provas, queria tocar. E o mais fascinante é que Jesus não o repreende duramente. Pelo contrário, 8 dias depois, Jesus aparece, se dirige diretamente a ele e diz: toque aqui, não seja incrédulo, mas crente. Essa atitude de Jesus quebra o mito de que a dúvida invalida a fé. Na verdade, quando a dúvida é sincera, ela pode se tornar uma ponte para o encontro com a verdade. E esse encontro transforma. Muitas pessoas vivem sua fé escondendo suas dúvidas, com medo de parecerem fracas ou menos espirituais. Mas Deus não tem medo das nossas perguntas. Ele prefere uma alma honesta do que uma religiosidade forçada. Tomé nos ensina que é possível duvidar sem abandonar Jesus. O que não podemos é deixar que a dúvida se transforme em amargura. Quando ela é levada para o lugar certo, a presença de Cristo, ela se dissolve na revelação. Aplicar isso na vida pode significar parar de fingir que está tudo bem, quando, na verdade, há conflitos internos. Pode ser abrir o coração numa oração sincera: Senhor, eu quero crer, mas estou com medo. Também pode significar buscar respostas, estudando a Bíblia com profundidade, conversando com pessoas sábias, participando de grupos onde é seguro fazer perguntas. A fé sólida não nasce do silêncio, mas do diálogo entre a alma e a verdade. Outro ponto marcante na história de Tomé é que, ao ver Jesus, ele não precisou mais tocar, bastou olhar. E ele declarou uma das mais poderosas confissões de toda a Bíblia: Senhor meu e Deus meu. Isso mostra que Jesus não quer apenas acabar com as dúvidas, ele quer despertar a adoração. Isso acontece quando o coração se rende por inteiro, não mais por causa de provas, mas por causa da presença. Jesus termina dizendo: bem-aventurados os que não viram e creram. Esse versículo é um presente para todos nós, que vivemos pela fé e não pela vista, mas também é um lembrete. Mesmo quando precisamos de um sinal, ele se aproxima. Ele respeita o processo de cada um.
Ele sabe que a fé nem sempre nasce do nada. Às vezes, ela precisa ser alimentada. E quando a dúvida é acolhida por Cristo, ela se torna o solo fértil de uma fé ainda mais forte. E essa fé fortalecida se torna essencial numa outra dimensão da nossa jornada espiritual. O combate invisível que enfrentamos todos os dias. Porque além das dúvidas, há também batalhas que se travam dentro da mente e do espírito. E para enfrentá-las, a Bíblia oferece uma armadura completa, desenhada para nos proteger e nos posicionar com autoridade. A armadura de Deus, proteção contra o medo espiritual. Em Efésios 6, 10, 17, o apóstolo Paulo descreve uma realidade que muitos ignoram. Estamos em guerra. Não uma guerra visível, com armas e soldados, mas uma batalha espiritual constante. E é justamente por isso que ele nos instrui a vestir toda a armadura de Deus. Não se trata de um símbolo religioso, mas de uma estratégia prática para viver de pé em meio ao caos. O medo, a dúvida, a ansiedade, tudo isso são dardos lançados contra a mente e o coração. E sem proteção, a alma se torna vulnerável. A armadura começa com o cinturão da verdade. Isso significa viver com base no que Deus diz e não no que sentimos ou ouvimos ao redor. O medo é especialista em distorcer a realidade. A verdade é o que ancora. Em seguida vem a couraça da justiça. A consciência de que somos justificados por Cristo, não por méritos. Isso protege o coração da culpa e do auto-julgamento. Quando o medo sussurra que você não é bom o bastante, a couraça lembra. Você é coberto pela graça. Os pés calçados com o Evangelho da Paz mostram que mesmo em meio às tormentas é possível andar com firmeza. A paz não é a ausência de problemas, mas a presença de um propósito maior. O escudo da fé, por sua vez, é o que apaga os dardos inflamados do maligno. Isso é essencial, porque todos os dias somos bombardeados por pensamentos de fracasso, rejeição, abandono. A fé responde: mesmo que tudo pareça contrário, eu confio no que Deus prometeu. O capacete da salvação protege a mente. Em dias de ansiedade, pensamentos destrutivos podem se multiplicar. O capacete lembra quem você é e a quem você pertence. É como se fosse um lembrete constante. Minha salvação não depende do meu desempenho, mas do sacrifício de Jesus. E por fim, vem a espada do Espírito, a palavra de Deus. Essa é a única arma de ataque. Com ela, podemos declarar verdades e cortar mentiras. É com ela que vencemos. Aplicar essa armadura no dia a dia é mais simples do que parece. Ao acordar, antes de mergulhar nas demandas do mundo, é possível fazer uma oração intencional. Senhor, hoje eu visto o cinturão da verdade. Me ajuda a caminhar na tua justiça, a manter a paz, a sustentar a fé, a proteger minha mente e a usar tua palavra. Essa prática feita diariamente não é ritual, é preparação. É como se fôssemos nos blindando antes de sair de casa. Também vale reforçar que, na armadura descrita por Paulo, não há peça para proteger as costas. Isso é simbólico. Deus nos chama para avançar, nunca para fugir. Ele mesmo se posiciona como nossa retaguarda. E quando estamos revestidos espiritualmente, as tempestades podem até rugir, mas não nos derrubam, porque não estamos lutando sozinhos, estamos equipados. E quando esse equipamento se combina com uma revelação ainda mais profunda, o amor incondicional e perfeito de Deus, algo dentro de nós começa a mudar. Porque a maior arma contra o medo, no fim das contas, não é força, é amor. Um amor que lança fora todo pavor e que nos reposiciona como filhos, não como escravos. O amor perfeito que lança fora o medo. Existem medos que resistem à lógica, que não cedem diante de conselhos ou tentativas de coragem forçada.
Eles se escondem nas entrelinhas da alma. Medo de ser abandonado, de não ser amado, de fracassar, de não ser suficiente. São medos silenciosos, mas profundos. E a Bíblia aponta a solução mais eficaz para eles: o amor. Em 1 João 4,18 está escrito: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Esse versículo não é poesia, é cura. Ele revela que onde o amor de Deus entra, o medo não encontra espaço para permanecer. Esse perfeito amor não é o dos relacionamentos humanos que muitas vezes falham. É o amor de um pai que conhece cada parte da sua criação. Um amor que não depende de merecimento, que não muda com o tempo, que não precisa ser conquistado. Quando essa verdade desce do intelecto para o coração, tudo muda. A alma que antes se escondia começa a repousar. Porque não existe segurança maior do que saber que se é amado incondicionalmente por Deus. Muitos dos medos mais paralisantes surgem da sensação de abandono. Medo de que Deus desista de nós. Medo de não estar à altura. Medo de errar de novo. Mas o amor de Deus é justamente o oposto disso. Ele nos ama quando estamos certos e também quando estamos quebrados. Isso não significa que Ele aprova tudo, mas que nunca nos rejeita. Quando essa verdade é vivida, não há espaço para a condenação que o medo traz. A certeza do amor gera liberdade. Na prática, viver esse amor pode começar com algo simples. Ler lentamente os capítulos de Romanos 8 e 1 João 4 todos os dias, por um tempo. Meditar neles, repetir em voz alta: nada pode me separar do amor de Deus. Escrever versículos e colá-los em lugares visíveis. Quando os pensamentos de medo surgirem, confrontá-los com declarações de amor divino. O medo diz: você vai falhar. O amor responde: mesmo se falhar, eu continuo com você. Essa vivência também se manifesta no modo como nos relacionamos com os outros. Quem se sente amado, ama melhor. Quem entende que Deus é Pai, consegue olhar para os outros com mais graça. Isso, por si só, já enfraquece o poder do medo, porque o medo se alimenta da desconfiança, da comparação, da necessidade de controle, mas o amor traz segurança, traz descanso, traz a certeza de que estamos em boas mãos, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. E vale lembrar, viver o amor de Deus não é um evento, é um processo. A cada dia, ao se expor à palavra, à oração e à comunhão, o coração vai sendo curado. E nessa cura, os medos vão perdendo força. Não porque somos mais fortes, mas porque estamos mais conscientes de que somos filhos. E filhos não precisam temer a presença do Pai. Essa é a base da verdadeira paz. E com o coração seguro nesse amor, a mente também começa a se transformar. Porque quando o medo e a dúvida se enraizam nos pensamentos, é sinal de que a mente precisa ser renovada. E a Bíblia também nos dá a chave para isso, uma transformação que começa por dentro e muda completamente a forma como vemos e enfrentamos a vida. A renovação da mente, vencendo a dúvida pela verdade. A mente é o campo onde as maiores batalhas espirituais acontecem. É ali que o medo encontra brechas, que a dúvida se fortalece, que o desânimo se instala. Mas é também ali que a baixa verdade pode libertar. Em Romanos 12:2, Paulo nos ensina: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso mostra que transformação de vida não começa pelas circunstâncias, começa pelo pensamento. E mudar a mente é o primeiro passo para vencer o medo e a dúvida. Renovar a mente é substituir pensamentos tóxicos por verdades eternas. É como tirar uma roupa velha e colocar uma nova. O mundo nos bombardeia com ideias de fracasso, escassez, medo do futuro. Mas a palavra de Deus declara o contrário: esperança, direção, cuidado.
Quando a mente é alimentada pela verdade, ela começa a resistir às mentiras. E isso exige prática. Leitura diária da Bíblia, meditação, declaração, não como obrigação religiosa, mas como disciplina de cuidado espiritual. Pense numa mente ansiosa. Ela acorda já antecipando problemas. Imagina cenários ruins, se perde no e se. Agora imagine essa mesma mente sendo alimentada todos os dias com versículos como Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. A mudança não é instantânea, mas é inevitável. Aos poucos, os pensamentos se realinham. A ansiedade diminui. A fé começa a ocupar espaços que antes eram tomados pelo medo. É como reprogramar o coração com a linguagem do céu. Na prática, uma boa forma de iniciar esse processo é criando uma lista de verdade. Escreva os principais medos ou mentiras que você costuma enfrentar e, ao lado de cada um, escreva um versículo que o contradiz. Por exemplo, tenho medo de não conseguir. Filipenses 4:13. Me sinto sozinho. Mateus 28:20. Leia essa lista todos os dias, até que a verdade se torne mais forte do que a dúvida. Isso é treinamento espiritual e transforma a alma. Também é importante filtrar o que se consome. As redes sociais, as notícias, as conversas que alimentam pânico, comparação e culpa podem minar a fé. Renovar a mente também é fazer escolhas. Que tipo de conteúdo você está absorvendo? Que vozes você permite que habitem seus pensamentos? A mente precisa de repouso, de alimento saudável e de silêncio para ouvir Deus. E isso só acontece com intencionalidade. Outro passo essencial é vigiar a linguagem. O que você fala, você reforça. Se diz constantemente, eu não consigo, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, sua mente registra isso como verdade. Mas, se começa a dizer, estou aprendendo, posso tentar de novo, Deus está comigo, você envia outra mensagem ao seu interior. Isso não é autoajuda, é alinhamento bíblico. A Bíblia está cheia de declarações que moldam identidade. E identidade molda pensamento. E à medida que a mente vai sendo renovada, o espírito se fortalece. A dúvida cede espaço à certeza, não porque tudo se resolveu, mas porque agora a alma tem fundamentos sólidos. E isso é essencial para quem vive em um mundo cheio de incertezas. É assim que nasce a resiliência espiritual, aquela força que habita em homens e mulheres de fé que, mesmo diante da perseguição e do perigo, não recuam. Exatamente como os discípulos que enfrentaram tudo sem medo, sustentados por um fogo interior que vinha do alto. Testemunhos bíblicos de superação do medo. A história da fé cristã é marcada por homens e mulheres que enfrentaram o medo de frente, não porque eram destemidos por natureza, mas porque confiaram em algo maior que eles mesmos. Um exemplo, e poderoso, é Paulo, perseguido, preso, apedrejado, naufragado, e ainda assim firme. Em Atos 20:24 ele diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Essa coragem não era fruto de teimosia, mas da certeza de que Deus estava no controle. Outro exemplo é Estevão. Mesmo sabendo que sua pregação o levaria à morte, ele não se calou. Em Atos 7, enquanto era apedrejado, seus olhos se abriram e ele viu o céu, disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa visão o sustentou até o último suspiro. O que faz alguém manter a paz no meio de um apedrejamento? Apenas uma convicção profunda da presença de Deus. Quando essa presença é real, o medo perde seu poder. Os discípulos também passaram por isso. Todos, com exceção de João, enfrentaram martírios. Mas antes disso, eram homens comuns, medrosos, que fugiram quando Jesus foi preso.
Algo mudou neles após o Pentecostes. O Espírito Santo. A presença do Espírito ativou uma ousadia sobrenatural. Eles passaram a anunciar o Evangelho com autoridade, mesmo sob ameaças. Atos 4:31 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso mostra que a coragem espiritual é fruto da intimidade com o Espírito. Hoje, muitos enfrentam outras formas de perseguição, rejeição, críticas, zombarias. Viver os valores do reino em um mundo cada vez mais confuso exige firmeza. Mas a boa notícia é que o mesmo Espírito que habitava nos discípulos habita hoje em cada um que crê. A fonte da coragem continua acessível, basta se conectar. E uma maneira prática de fazer isso é através da oração sincera, do jejum e da leitura contínua da palavra. São disciplinas que alimentam o espírito e reduzem o volume do medo. É interessante perceber que o medo nunca desapareceu completamente na vida dos discípulos. Eles continuaram sendo humanos, mas passaram a viver com uma coragem que superava o medo. Isso é fé madura. Não é a ausência de temor, mas a decisão de obedecer mesmo com o coração acelerado. E essa decisão é fortalecida pelo Espírito Santo. Ele é quem dá poder, amor e equilíbrio. É Ele quem sustenta, quem inspira, quem direciona. Esses testemunhos nos lembram que há um legado de fé corajosa que nos foi deixado. E hoje, quando alguém decide enfrentar suas próprias guerras internas com confiança em Deus, se junta a essa corrente de testemunhas. Gente comum, com histórias marcadas por milagres, por livramentos, por recomeços, e isso inspira a continuar. Porque se Deus fez antes, Ele pode fazer de novo. E com esse histórico tão poderoso de fé viva, se torna ainda mais evidente que o verdadeiro segredo para vencer o medo não está em nós, mas em quem caminha conosco. Não se trata de ser forte, mas de saber com quem se está. E é aí que tudo muda. Quando entendemos que a presença de Deus é de fato o maior antídoto contra o medo. O segredo está em quem caminha com você. No fim das contas, a chave não está em eliminar o medo completamente, mas em saber quem está ao nosso lado quando ele aparece. Hebreus 13:5 ecoa uma promessa que atravessa toda a Escritura. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa não é apenas uma frase reconfortante, é um pacto divino. A presença de Deus não é ocasional, nem depende do nosso desempenho. Ela é constante, firme, leal. E quando essa presença se torna real no coração, o medo começa a perder sua força. O segredo não é viver sem desafios, mas ter a certeza de que não estamos sós ao enfrentá-los. É essa convicção que sustenta o espírito na hora da aflição. Por isso, não se trata de tentar parecer corajoso, mas de reconhecer que a coragem verdadeira nasce da confiança. Confiança em um Deus que vê tudo, que sabe tudo e que nunca se atrasa. Mesmo quando o cenário parece escuro, ele continua sendo luz. E mesmo quando o chão falta, ele permanece sendo rocha. Imagine um filho caminhando por uma estrada escura. Se estiver sozinho, ele se assusta com qualquer ruído. Mas se estiver de mãos dadas com o pai, o medo diminui, mesmo que a estrada continue a mesma. O segredo, então, não está na estrada, está na companhia. E essa é a mensagem final da Bíblia sobre o medo. Eu estou com você, não por um tempo, não só nos dias bons, mas sempre. A pergunta que fica é: você está caminhando com Deus ou tentando seguir sozinho? Porque a diferença entre a coragem e a paralisia está exatamente nisso. O medo é inevitável. Mas o abandono não é uma opção quando Deus é Pai. Ele está perto, mesmo quando você não sente. Ele fala, mesmo no silêncio. Ele age, mesmo quando parece que nada acontece. E isso muda tudo.
Agora, com tudo o que você aprendeu, como seria sua vida se você decidisse de fato confiar nessa presença? Como mudariam suas decisões, sua rotina, sua forma de enfrentar as noites difíceis e os dias incertos? O segredo já foi revelado. Está na Bíblia, está ao seu alcance. Está em quem caminha com você. Então me diga, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixá-lo passar como mais um vídeo? Ou vai escolher aplicar, viver, experimentar? Compartilhe nos comentários como Deus falou com você hoje. E se você deseja continuar essa jornada de crescimento, fé e revelação, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e venha caminhar conosco. Porque essa jornada não termina aqui, ela está só começando.